Abra agora a sua Bíblia em Jeremias 18, lá no trecho do oleiro, né? Fala sobre o oleiro, Israel o barro, Deus o oleiro, né? Jeremias 18. Versículo 1 em diante. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós vamos ouvir a Tua palavra. Perdoa-nos dos pecados, ó Pai, e a mim principalmente, por estar ministrando a Tua palavra agora, em nome de Jesus. Que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração possa estar falando com cada irmão, que o Senhor possa usar-me conforme a Tua vontade, o Teu Santo Espírito, para que a igreja continue sendo edificada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os pés, se não, pode ficar sentado, tá bom? Jeremias 18, do 1 em diante, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento, verso 9, em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante aos nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os meus, ou os do meu povo, se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Amém, igreja? Pode dizer. Então, a mensagem aqui é clara, né? A palavra de Deus, do Senhor, veio a Jeremias, o profeta. E o Senhor disse para que ele fosse à casa do oleiro, para que ele descesse, né? E fosse ali a casa do oleiro. E o oleiro estava entregue à sua obra, sobre as rodas, não é? Como o vaso que o oleiro fazia
de barro se lhe estragou na mão. E aí o que ele fez? Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, o que a gente observa aqui nessa primeira parte da mensagem? Que a casa de Israel, Deus disse a Jeremias que estava como um vaso na mão do oleiro. E assim também nós, somos como um vaso de barro na mão do oleiro. Certo? E o vaso estragou, quebrou na mão do oleiro. O que o oleiro fez? Fez outro vaso, como está aqui, não é? Tornou a fazer dele outro vaso. Quer dizer, do mesmo vaso quebrado, fez outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E aí veio a palavra do Senhor, não é? A Jeremias. Deus disse a ele: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao caso de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ao caso de Israel. Quer dizer, para nós hoje, a igreja também é como um vaso na mão do oleiro. Porque quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Especificamente Israel. Hoje é somente Israel? Não. Hoje é todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e se vincula à igreja, porque a igreja é povo do Senhor, Então nós também somos povo do Senhor hoje, isso é claro. Então essa mensagem é diretamente para nós. Se existisse a igreja já na época do profeta Jeremias, a igreja estaria aqui, não é? Incluída aqui. Então o Senhor disse no verso 7: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar, destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, quando Deus quer intentar, ou quando Ele intenta fazer o mal a uma nação, a um povo, a quem quer que seja, não é? Se Ele intentar fazer, Ele vai fazer ou não vai? Porque Ele é Deus, não é? Mas Ele disse aqui, não é? No momento em que Ele falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual o Senhor falou, também o Senhor, não é? Com certeza Ele se arrepende do mal que Ele estava pensando fazer a essa nação. Então o que muda a decisão de Deus? O arrependimento voluntário de mim mesmo. Exatamente. Às vezes as pessoas pensam assim: poxa, mas por que Deus fez isso com fulano? Ou na Bíblia, Quantas pessoas Deus na Bíblia castigou, até mesmo matou algumas, infelizmente não teve outra coisa a fazer. Mas não é que Deus é assassino, não. É porque quando Deus chega, não é, a esse ponto de ter que destruir alguém, é porque esse alguém, a sua maldade desse alguém já chegou à presença de Deus no limite. Mas ainda assim, se essa pessoa, ou povo, seja qual for o caso, se arrepender, como o irmão falou, isso é que retira o juízo de Deus. É por isso que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, para a salvação, sempre foi a palavra arrependimento. Não é só no Novo Testamento: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Não, sempre foi o arrependimento, certo? Sempre foi. E isso acerca de qualquer povo, nação, Ele falou. Então a vontade de Deus é sempre de perdoar, salvar e não destruir, como Ele às vezes, infelizmente, tem que fazer. Mas para que Ele não destrua, tem que haver o quê? Arrependimento, não é? E aí no verso 9, versos 9 e 10: e no momento
acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, né, para construir ali, se ele fizer que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então assim também é quando Deus quer fazer o bem, quer edificar, quer construir. Mas as pessoas resistem, como está aqui, não é? No versículo de número 10. Se as pessoas fizerem o que é mal perante o Senhor, e elas não derem ouvidos à voz do Senhor, o Senhor também, ele muda a decisão do bem que ele queria fazer e vai fazer o mal. Então, Deus vai trabalhar na vida de um povo conforme o que ele achar daquele povo. A gente fala isso muito porque está na Bíblia em muitos textos. O que Deus vai fazer comigo vai depender do que ele encontrar em mim. Não é? Ele pode estar querendo fazer o mal contra mim, mas se quando ele ir de encontro a mim, ele vê que eu me arrependi, ele muda também, certo? Ali, aquilo que ele iria fazer. Então Deus, ele quer o quê? Qual que é a vontade de Deus? Vamos ler aqui o versículo 11 e também o versículo 12, eu vou trabalhar aqui com vocês. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal, formo um plano contra vós outros, convertei-vos, pois agora, cada um seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Ou seja, olha só, Deus ele estava com um plano mal para Judá, para Jerusalém, não é? Por que ele estava com um plano mal? Porque o povo estava em rebeldia contra Deus. Não é porque Deus, eu quero fazer o mal a essa nação. Não é assim. É porque o povo de Judá, de Jerusalém, já vinha ali, autoridades corrompidas, as pessoas já vinham se rebelando contra Deus. Por isso que ele formou um plano de mal contra esse povo. Mas mesmo assim, Deus ainda diz no verso 11: convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Então ele sempre, mesmo com um plano de mal, ele ainda dá um alerta, não é? Para que haja o quê? Conversão, para que as pessoas se convertam, não é? Cada uma do mau procedimento. O que significa emendar os caminhos? Melhorar, né? E as ações? Isso. Consertar. Não tem aquela expressão, a gente ouve muito: fulano, toma emenda. Não é? Então a gente vê que mesmo quando Deus quer destruir, ele ainda, Jeremias, diga ao povo, fale ao povo, que eu estou com um plano formado de mal contra o povo, mas o povo deve se arrepender. Caso não se arrependa, Jesus, eu vou ter que executar o meu plano, Jesus. Então a gente vê aqui em Jeremias 18, assim, o modo de Deus agir com qualquer pessoa, com qualquer nação. Porque Deus, quando olha para a terra, ele vê o povo exclusivo. Não tem Jerusalém, não tem nada disso, principalmente hoje. Deus, ele olha esperando encontrar um coração contrito, quebrantado, que é um coração arrependido. É isso que chama a atenção de Deus, que muda a sentença, o plano de Deus.
quando o plano é um plano mau. Então ele ainda assim avisou. Mas olha só o verso 12, irmãos, o que acaba acontecendo às vezes, ó. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração, amigo. Olha só, não adianta não, a gente vai andar conforme o coração da gente mesmo, a dureza do coração, ou seja, uma rebeldia consolidada, não é? E às vezes as pessoas dizem assim, por exemplo, quando a gente vai pregar para alguém, vai falar do amor de Cristo, do plano de Deus de salvação, tem pessoa que fala assim, que nada, cada um vive do jeito que achar melhor, e Deus é Deus de todos, e não tem isso não, é bobeira, não é? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Mas quando a gente vai para a Bíblia, o que a gente encontra? Isso tem a ver com o verso 12. Não há esperança, não adianta, não tem jeito. Nós vamos andar de acordo com os nossos projetos, cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. A Bíblia fala que o coração do homem, aqui mesmo em Jeremias 17, é desesperadamente corrupto. Então toda pessoa que anda pelo seu coração e não pelo coração de Deus, pela palavra de Deus, vai errar, vai estar em rebeldia contra Deus e vai atrair sobre si o juízo de Deus. Eu posso andar segundo o meu coração? Por quê? Porque o meu coração, ele é pecaminoso. Uai, então quer dizer que eu não posso ter vontade? Eu não posso ter desejo? Não é bem assim. A gente, quando vai estudando a palavra, a gente vai aprendendo o quê? A querer para a nossa vida o que Deus nos ensina. A gente aprende isso. A gente vai vendo que é o melhor. A gente vai vendo que todos que andaram segundo seus corações malignos foram arruinados, tiveram um fim terrível. Então a gente vai vendo que realmente a gente tem que andar segundo a palavra. E será que Deus nos priva de coisas boas? É um outro mito, não é? É uma outra mentira que as pessoas dizem, para que a pessoa pense assim, então não vou para a igreja, com coisa que ir para a igreja é algo opcional, tanto faz como fez. Aí a pessoa vai deixando o coração dela ir por esse caminho. Assim como aconteceu com o próprio povo. E olha que aqui o povo conhecia a Deus, mas não é o conhecer de temer. Esse que era o problema. Entendeu? Então, o povo estava com um desvio consolidado. Não queria mudar. O povo provocou Deus. O povo fez com que Deus, infelizmente, permitisse que o inimigo viesse e destruísse Jerusalém, como aconteceu. E quantas vezes Deus usou o profeta Jeremias para avisar que isso aconteceria? Anos e anos Jeremias pregou, foi rejeitado, apanhou, até que, com o passar dos anos, a profecia de Jeremias se cumpriu. Vieram os caldeus, os babilônios, e destruíram Jerusalém, como Jeremias havia profetizado. Porque Deus, como o irmão que falou, muito bem, cantando o hino, Deus não abandona de cara não, Deus dá um tempo, não é? Mas quando Deus vê que o coração está, não é, assim, duro, rebelde mesmo, Deus tem outra coisa a fazer a não ser julgar. Ele tem outra coisa a fazer a não ser julgar? Ele tem que julgar. Não é que ele quer. Qual que é o plano dele? Convertei-os. Então,
A nossa vida é assim. Nós também, às vezes, como na olaria acontece, com o oleiro que está ali moldando o vaso, nós, como um vaso, nós quebramos às vezes na mão do oleiro. E Deus não destrói o vaso. Lá o que Jeremias viu na olaria? O oleiro não destruiu o vaso. Ele fez do mesmo barro um outro vaso. Um vaso novo, né? Na mão do oleiro. Então por isso que o hino fala, né? Eu quero ser um vaso novo. É assim. Então a vontade de Deus é fazer de cada pessoa um vaso novo. Não é de cada pessoa quebrou ou desobedeceu, aconteceu um problema, Deus vai descartar, não. Deus ele vai trabalhando. Mas pode acontecer de às vezes um vaso ficar inadequado. Pode acontecer. Não é? Infelizmente isso pode acontecer. Não é que Deus quer, mas pode acontecer. Certo? Porque de acordo com a Bíblia diz o quê? Há na casa de Deus vasos para honra e vasos para desonra. Então, é a pessoa que escolhe qual vaso ela quer ser. E tem gente que desonra ou não a Deus. Sim. Mas qual é o fim, meus irmãos, das pessoas que persistentemente desonram a Deus? Na verdade não é bom desonrar a Deus em momento algum, mas às vezes o ser humano, nós não podemos ser corruptos e nem pregarmos um sofisma, uma coisa que, né, está fora da realidade. Nós às vezes erramos com Deus. Erramos ou não? Só que a gente não pode acostumar com o erro ou torná-lo normal. Esse é o problema, né? Por que os caldeus vieram e destruíram Jerusalém? Depois de muitas vezes Deus ter falado, há muitos anos, a paciência de Deus Deus é pacientoso, Ele é longânimo em paciência. Só que na hora que chega o momento da ira, sai de baixo porque o pau quebra mesmo. Não vai ter jeito. Tem como escapar da ira de Deus? Por isso que não é bom provocar a ira de Deus. Não é? Não. Então o povo estava aqui deliberadamente disposto à prática do mal. Não é? Está claro aqui no versículo de número 12, verso 13. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Quer dizer, foi uma coisa tão grave que nem assim entre os gentios, né, tal coisa foi feita. Como é que está na versão do irmão aí? É isso mesmo. Portanto, diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Às vezes o povo de Deus faz coisa pior do que o povo do mundo, não é? Às vezes a pessoa de Deus, ela faz pior do que o quê? O pagão. As coisas foram o quê? Se acumulando. Verso 14, acompanhe se você puder. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Não. Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Também não. Ou seja, até a natureza de Deus a Deus obedece. A criação inanimada de Deus, que não tem vida em si, né, como nós, obedece a Deus. Mas o povo de Deus não obedece
essas coisas acontecem. Versículo agora de número 15. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim. Olha só que mensagem. Queimado incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Verso 16. Para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétua sobrinho. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Então, o povo tem ali se esquecido de Deus e tem ido servir aos ídolos. O que aconteceu? Ídolos que fizeram o povo se desviar, caminhos antigos, mandamentos de Deus significa. Então, esse paganismo do povo fez o povo desviar dos mandamentos do Senhor. E quantas coisas hoje vêm para a nossa vida, do mundo atual que vivemos, que é um verdadeiro centro de destruição espiritual, não é? O mundo é cheio de coisas que inundam e iludem a cabeça de muitos cristãos. E essas coisas fazem com que os cristãos se desviem também dos mandamentos, das veredas, do caminho do Senhor. Então é onde nós devemos entender uma coisa. Hoje, talvez, mais do que nunca, o mundo está com milhares e milhares de atalhos para que cristãos se desviem da verdade. É ou não é? Você no celular, quando você já liga ali, se você não vigiar, está ali o caminho mau, ou inúmeros caminhos maus, que promovem o desvio. É lógico que eu gosto e devo usar o celular para quê? Para as coisas de Deus. Mas ali tem o inimigo com muitos caminhos, não é? Errantes para as pessoas. Então nós temos que ter todo cuidado para que Deus não venha nos castigar por conta de uma constante desobediência, não é? Porque todo dia a gente tem que lutar. Israel se deleitou ali no pecado, o povo de Deus esqueceu do Senhor. Então quando eu começo a praticar as coisas do mundo, isso é como um mal espiritual que vai entrando na minha vida e vai fazendo com que eu me afaste das coisas de Deus. E se eu não vigiar, eu vou me afastar até um desvio consolidado, como aconteceu com o povo aqui. Então o que o cristão tem que fazer? A gente tem que ler a Bíblia. Olha, há quantos anos, né, nós estamos distantes desse trecho. Mas é o mesmo Espírito, é o mesmo mundo, é o mesmo campo. O campo é o mundo, onde acontecem os desvios, né, as tentações. Então, eu tenho que ter na minha mente o seguinte: eu preciso de praticar os mandamentos do Senhor todo dia. Cada um pode ler a Bíblia, talvez um pode ler meia hora, 10 minutos, 15 minutos, outro pode orar meia hora, outro 20 minutos. Cada um tem o seu devocional. Mas eu tenho que fazer o meu devocional, porque se eu não tirar tempo, irmãos, quando a gente tem essa prática, todo dia eu vou ler, por exemplo, um capítulo 2 da Bíblia. Cada um pode uma quantidade. A pessoa vê o quão importante isso é para santificar a sua vida, né? Para dar entendimento. Às vezes eu estou lendo coisa na Bíblia que eu já li há muito tempo atrás e que eu tinha me esquecido. E aí eu louvo a Deus. Eu não estou falando que eu sou perfeito, não. É por isso que eu tenho que ler, para mim não pecar, ou pecar menos, se possível. Porque senão o mundo vai, o mundo vai
caminho antigo, como fala aqui, no versículo de número 15, caminhos e veredas antigas, a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Nós precisamos de estar praticando para que não ocorra conosco o que aconteceu com Jerusalém. Deus amava Jerusalém, por isso que Ele estava ali disciplinando Jerusalém, mas Jerusalém estava resistindo. Por quê? Porque Jerusalém estava predestinadamente na prática constante, diária do mal. Então, se eu praticar o mal vai dominar minha vida de modo que a luz não vai conseguir mais penetrar. E hoje é da mesma forma. Se a gente lê aqui, do versículo 18 até o fim do capítulo, verso 23, eles intentaram o mal contra Jeremias, tentaram tirar a vida de Jeremias. Mesmo Jeremias intercedendo a Deus por eles. Olha só o que acontece. Mas aí Jeremias chegou um ponto ali que até ele mesmo disse, como está aqui, versículo de número 21 em diante. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada, sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, seus maridos sejam mortos de peste e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeres bandos sobre eles de repente, porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Jeremias ali indignou-se. Senhor, eu estou agindo para o bem do povo, mesmo o povo fazendo o que é errado, e eles estão tentando tirar minha vida, tentando colocar tropeço. Eles estão pagando o bem com o mal. Senhor, que o mal venha sobre a vida deles, Senhor. Aí alguém vai pensar assim, então a gente tem que orar assim, pastor? Não, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque quando a pessoa age conforme o povo de Israel, o próprio Deus vai fazer o que ele fez no passado. Se você está sendo usado por Deus na vida de uma pessoa, porque Deus tem esse plano, como tinha na vida de Jeremias, o levantou como profeta, e a pessoa está te rejeitando, vai chegar um ponto que você vai, a pessoa está ainda te prejudicando, vai chegar um ponto que você vai ser, eu entrego essa alma nas tuas mãos. Eu tentei, eu preguei, eu amei, eu orei, eu jejuei e recebi o mal. Senhor, está entregue nas tuas mãos. Faça o que tu queres. Às vezes não tem jeito, não é? Porque não tem uma ideia no meio aí do povo, do mundo, que o crente tem que só orar, só fazer o bem. Nós temos que fazer isso. Mas quem vai fazer o mal não é o crente. É? Não. Caso o povo resista, quem vai fazer o mal é quem? A ira vem de Deus, né? Exatamente. É isso. Porque Deus vai aceitar uma rebelião por muito tempo? Não. Esse é que é o problema. A pessoa tem que entender isso. Às vezes eu fico impressionado com pessoas que deliberadamente desobedecem a Deus de forma rebelde. É uma coisa terrível. Por isso que a falta de Bíblia, de conhecer a Bíblia, o diabo ele quer que a pessoa fique afastada da palavra. Por quê? Porque Deus não vai falar. E ele vai só. Aí o crente fica igual aquele crente. 6 horas lá por mim. Não é?
Não é isso? E eu penso isso. Não, eu acho assim. Mas eu acho assado. Já adoro esse tipo de argumentação, né? Que quando está no campo da axiologia, a teologia está inativa. A gente tem que ir para o campo da palavra. Não é do eu acho, não é do eu penso. Porque Deus vai salvar ou vai condenar. Tem outra coisa que Ele vai fazer? É uma coisa ou outra. Deus vai abençoar ou Deus vai amaldiçoar. É o que a Bíblia diz. E Ele coloca diante da pessoa, como Ele colocou diante de Israel, a bênção e a maldição, e ainda orienta a pessoa, como Ele orientou a Israel, para que a pessoa escolha a bênção, a vida, para que viva e não morra. Mas aí a pessoa, Ele orienta, né? E olha só, irmãos, versículo 16. O que acaba acontecendo, como ocorreu com o povo? Então esse desvio fez com que o povo, olha só, tivesse esse mal. Para fazer da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Então o desvio com o qual o povo se desviou fez com que a terra do povo ficasse arruinada e as pessoas que passavam, elas olhavam e ficavam assustadas. E menear a cabeça aqui é até num sentido de zombaria, sabia disso? Olha só o que acontece. Mas é por conta disso aqui, para fechar o verso 17, com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então no dia que o inimigo viesse para destruir, Deus ia mostrar o rosto ou as costas? Ia dar as costas desse. O rosto é a bênção de Deus nesse caso, né? As costas é Deus rejeitando. E para você ter uma ideia, Jeremias 2, 27, olha só que interessante. Jeremias 2, 27. Vamos ler o 26 e o 27 para completar o raciocínio de uma forma mais compreensível. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: Tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem: Levanta-te e livra-nos. Viram as costas para Deus, mas quando vem o mal, Senhor, livra-nos, Senhor. O que aconteceria lá em Jeremias 18? Viraram as costas para Deus, não é? Primeiro, porque lá diz que Deus, no caso, não é? É que viraria as costas para eles. Mas por quê? Porque eles primeiro viraram as costas para Deus. É isso que eu estou falando. A gente viu lá no capítulo 2. Então Deus também viraria as costas. E aí, o povo clamaria ou não na hora da ruína? Porque as pessoas deixam a Deus. Aí na hora que vem a bomba, aí na hora que vem a profecia, o tempo do cumprimento da profecia, Senhor, oi não! Aí o telefone começa a tocar direto. Porque o tempo às vezes do juízo chegou. Às vezes dá tempo e às vezes não. Eu estou colocando no sentido quando não dá tempo. Então, a gente tem que ouvir a Deus no tempo em que Deus está falando para livrar, e não esperar o tempo da ira chegar. Chegou o tempo da ira ou não para o povo de Israel? Para Judá, para Jerusalém. E houve o quê? Destruição, devastação.
porque já não era mais tempo de misericórdia, era o tempo da ira de Deus. Então Deus, ele quer mostrar o rosto. O rosto, no caso, é o quê? A bênção. Deus quer abençoar. Então, quando Deus está falando a mim, como Jeremias, né, falou ao povo, Deus falou por intermédio do profeta Jeremias ao povo, para o povo se converter. Quando Deus está falando algo para nós, é Deus mostrando o seu rosto, querendo ou não. Deus querendo conceder a bênção, porque quando eu estou errado, como no caso do povo, e Deus me dá uma mensagem, usa alguém, quem quer que seja, é para me livrar. Aí eu tenho que falar assim: Senhor, obrigado, meu Pai, se eu sou crente verdadeiro, Senhor, eu te agradeço, porque se o Senhor não tivesse me falado, eu ia continuar pecando. Então o amor de Deus é demonstrado em toda a nossa trajetória da nossa carreira cristã. Então Deus sempre deseja mostrar o rosto e não as costas. E o rosto, no caso, eu vou colocar aqui interpretando dessa forma, não é? É quando Deus está nos falando, é quando Deus está nos livrando de um mal. Quão bom é quando a gente ouve algo de Deus, seja por sonho, revelação, profecia, pregação, e a gente discerne na hora pelo Espírito Santo, e depois a gente vê aquele mal que ia acontecer, não acontecendo, porque Deus falou antes. E quando Deus fala antes, é para quê? É para livrar. É o amor de Deus que faz com que nós absorvamos as mensagens quando nós ouvimos. É Ele demonstrando amor, é Ele não querendo ver a gente na pior, na humilhação, na vergonha, porque o povo ficaria de que forma? O povo ficaria na ruína, na destruição, na zombaria. As pessoas zombariam do povo, porque o povo virou as costas para Deus. A Bíblia fala que de Deus não se zomba, porque o homem plantar, isso ele vai colher. Então, se a gente planta bem, se Deus fala que eu abro o meu coração, Deus vai me abençoar. Amém. Pelo seu rosto, pela sua face, pela sua bênção. Agora, se Deus fala, eu endureço a minha cerviz, o meu coração, Deus não vai me abençoar. Deus vai me castigar. E pode até ser fatal. O que Ele não quer fazer. Mas às vezes a pessoa resiste a Deus. Às vezes a pessoa resiste a Deus. Quando na verdade a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Aí a pessoa resiste a Deus em vez de resistir ao diabo. Então nós temos que estar nos submetendo a Deus e resistindo ao diabo, obedecendo a palavra de Deus, resistindo, não deixando o diabo entrar na nossa vida para que ele fuja de nós e Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então a mensagem que Deus colocou no meu coração foi essa: nós somos como um vaso. Quando Deus fizer algo em você para te consertar, para te melhorar, como ele disse ali, deixe, eu, você, nós. Eu quero ser a cada dia um vaso na mão do oleiro. Amém. Ainda que Deus tenha que fazer de novo, ou me refazer de novo, para fazer de mim um vaso, ainda que Ele tenha que fazer isso. Amém, Senhor? É a vontade do meu coração. Porque o meu coração em si, ele é, como foi falado aqui no princípio, ele é pecaminoso. Então, com certeza, vai haver aquele momento, como há às vezes, em que Deus tem que me consertar. Não é? Senão, eu vou continuar no erro. E aí, o que vai restar para mim no final da caminhada? Condenação. Deus não quer isso. Deus quer um fim de paz. Eu é que sei pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejamos. É Deus é quem sabe, né? Eu não sei, Deus é quem sabe. E se eu estiver no plano dele, o plano dele de paz vai se
concluir na minha vida e na nossa vida também. Bem, se coloque sobre os seus pés, faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos presentes, ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo de consolação, de ânimo, de coragem, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, nesse encorajamento, nessa força, meu Pai, nesse ânimo do Divino Espírito Santo, nessa consolação, em nome de Jesus, amém. E que as palmas do meu Deus não vão embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, para nós terminarmos o culto em contato, amém? Paz de Jesus. Paz de Jesus. Paz de Jesus. O irmão tem que falou que dia lá. Paz de Jesus. Está seu apontador do hospital? E assim ele vai falar no pé da paz de Jesus também, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Não, Pai do Senhor, fala. Fala, Pai do Senhor. Fala. A Pai do Senhor, Pai do Senhor, meu rei, tá com o telefone novo agora?